Primeira pergunta vai ser em relação ao resultado do quarto trimestre, né, assim, a nossa interpretação é que o resultado não foi tão interessante, haja vista, o histórico da empresa. Eu acho que o principal destaque que a gente não achou tão interessante foi o da geração. Você pode explicar pra gente o que que aconteceu? Primeira pergunta vai ser em relação ao resultado do quarto trimestre. Nós escrevemos o relatório, etcétera, mas nada melhor do que vocês, com a palavra de vocês, explicar, o que que aconteceu, né. Assim, a nossa interpretação é que o resultado não foi tão interessante, haja vista, o histórico da empresa. Eu acho que o principal destaque que a gente não achou tão interessante foi o da geração. Então, Marcos, você que é mais dessa parte, você pode explicar para a gente e para o público principalmente, o que que aconteceu? Sim, Vitor. A gente tem um tema que ele foi, de certa forma, agudo em algum momento do ano passado, terceiro para o quarto tri, que é essa questão da diferença de preço entre supermercados, e até um tema importante agora esse ano também. E o que acontece é que nós temos posições de compra, nossa posição de trade ela é bastante significativa, e temos posições compradas lá na região Nordeste, né. Isso é um movimento que a gente fez há alguns anos, porque, voltando um pouco, né, a gente tem uma operação que ela, já vem, crescendo no mercado desde que a gente começou no Mercado Livre mais forte lá em 2005. E aí houve um momento em que houve uma mudança na regulamentação e a gente tinha uma parte importante do nosso portfólio, que eram algumas usinas que a gente não pôde renovar a concessão. Então houve uma decisão de que a empresa deveria continuar, atendendo o Mercado Livre, mas aí a gente precisaria comprar energia para poder, atender, né. Isso já era feito de forma secundária para complementar o nosso portfólio, mas aí tomou um corpo maior a partir desse momento. E houve uma oportunidade, lá em 2018, a gente tinha um momento em que havia muita oferta de projetos, novos empreendimentos, lá no Nordeste principalmente, né, porque é uma região que tem, empreendimentos com rendimento muito, alta, fator de capacidade, então são rendimentos que, né, estão economicamente bastante atrativos. Havia muita oferta e havia pouca demanda dos leilões regulados, que era um canal preferencial, até então, de escoamento desses empreendimentos, né. A implantação de novos empreendimentos para o Mercado Livre, ela não era ainda uma coisa que estava sendo muito explorada. E a CEMIG fez um movimento importante, pioneiro, que depois, né, outros também entenderam que era legal fazer, de contratar essas usinas em contratos de longo prazo. Então eu atraí os investidores, né, e os empreendedores com contratos de longo prazo e correndo o risco assumindo para a gente o risco do submercado, né, e isso foi importante para gente pra nós termos acesso aos preços que a gente conseguiu. Mas é claro que aí tem um risco que a gente precisa gerenciar. A gente avaliou, esse risco ele nunca foi, impactante, né, a gente tem visão disso e convive com isso desde o momento que a gente tomou essa decisão, mas aconteceu, esse problema agudo, porque a gente teve muito investimento e a gente está tendo algumas restrições de transmissão, porque a transmissão não está conseguindo atender toda a possibilidade de exportação que o Nordeste tem. Então, assim, existe, essas questões agudas, mas aí a gente pode ir conversando porque, existem soluções para isso, né, e é um problema que está sendo debatido e a gente acha que isso vai evoluir de uma maneira tranquila para que volte a uma normalidade, tá. Agora comentando um pouco, Carol, o ponto que é o seguinte, esse resultado do quarto tri, ainda comparado até com o ano anterior, ele acaba fazendo uma comparação com o ano que foi excepcional para a gente, né, porque a gente achou que o quarto tri do ano de 24 ele foi muito bom para comercialização. Uhum. O problema é que a base, que era o ano de Ação. 23, ele foi Isso. excepcional, né. E aí até eu entrando um pouquinho para falar do resultado, né, então assim, acaba que fica uma comparação um pouco injusta, porque 2023 foi um ano que em função dessas oportunidades de venda de energia, né, em função dessas compras que nós fizemos, que nós tivemos em 2023 melhor EBITDA, né, da comercialização da companhia. Então quando você pega o quarto trimestre de 2024, que já era esperado, compartilhado com o mercado, que a comercialização teria umas margens menores, né, a gente divulgou no nosso CEMIG Day, e compara com 23 que foi um melhor ano, então parece uma redução, né, e fica parecendo que foi uma redução de uma forma surpresa, não, isso já era esperado do nosso lado, a gente teve sim um efeito desse submercado,
que foi pequeno, em torno de 30 milhões, mas a maior parte é a redução da margem que nós já tínhamos, né, divulgado de forma ampla, né. E um outro ponto também, quando a gente olha o consolidado, que corroborou para parecer que o resultado de 24 foi um pouco inferior a de 23, é que em 23 nós vendemos o Baguari Retiro Baixo, né. Então com esse não recorrente, acabou que a gente teve um ganho de capital importante no resultado de 23 que não aconteceu em 24, no trimestre do quarto trimestre de 2024, porque quando a gente olha a visão do ano da companhia, né, nós estamos seguindo fielmente nosso planejamento estratégico, vendemos ali a Aliança em agosto, né, então teve um resultado extremamente importante também de ganho de capital no terceiro tri, né, que nós compartilhamos com o acionista. Acho que é importante a gente lembrar que a companhia ela paga 50%, né, em forma de dividendos e juros sobre capital próprio do seu lucro contábil, então ela compartilha com o acionista todos os ganhos dos eventos não recorrentes. E em 2024 também a gente teve uma reversão importante de uma provisão que aconteceu no segundo trimestre de INSS sobre PLR, né. Então quando a gente olha, a companhia entregou em 2024, né, o melhor EBITDA da história da companhia, né. Então, são conquistas importantes, mostrando que nós estamos aí com compromisso firme em relação ao nosso planejamento estratégico, de melhorar o investimento na concessão de distribuição em Minas Gerais, crescer em Minas Gerais nos outros negócios também, provendo uma melhor energia, com mais qualidade, mais segurança e remunerando o nosso acionista também de uma forma adequada, atrativa, né. Então acho que é importante a gente também colocar esses pontos para quem está nos seguindo, nos ouvindo hoje aqui. Deixa eu só fazer uma explicação para quem está em casa, a questão dos submercados, né. O Brasil, ele é um grande mercado, evidentemente, e existem os submercados de energia, geralmente por região socioeconômica, né, sudeste, norte, nordeste, etcétera. E o que aconteceu foi um descolamento. Geralmente eles se comunicam, né, existe um preço só, mais ou menos, e o que houve foi uma diferença dos preços nesses submercados. Marcos, aproveitar que a gente tem alguém aqui da parte de comercialização, você consegue explicar por público o que que aconteceu? Você explicou, mas eu queria que desse um spotlight maior. Hum. O que que aconteceu para existir essa diferenciação dos preços desses supermercados e também, assim, trazendo isso para a realidade da CEMIG Hum. e também, explicando qual é a solução, assim, o que que o governo, o ANEEL pode fazer para resolver essa questão. Porque é uma questão técnica que não é todo às vezes tem muita gente que é acionista da CEMIG, por mais que a gente escreva, a gente desenhe, às vezes né, vindo de alguém da própria empresa fica muito mais fácil. Eu queria ouvir de você. Sim. Como eu tinha comentado, Vitor, a solução de expansão de energia renovável no Sudeste é uma solução que o Brasil todo viu, né. A gente tinha lá possibilidade de investimentos em parques que são atrativos porque eles têm um alto fator de capacidade, então é uma geração renovável, importante é desenvolver esse potencial lá. E, como esse desenvolvimento foi muito rápido e acompanhado também pela própria GD, que está no Brasil todo, mas esteve lá também, a gente há um excesso de capacidade de geração no Nordeste em relação à demanda local. Então, esse excesso ele tem que ser exportado para as outras regiões. E, na maior parte do tempo, as linhas de transmissão, porque elas vão evoluindo também, acompanhando essa evolução, elas conseguem transmitir. Mas você pode ter momentos em que assim, há uma disponibilidade por fatores conjunturais, ela é tão grande que ultrapassa a capacidade dessas linhas. Então, por exemplo, esse é o momento do ano em que isso acontece, porque existe uma certa sinergia entre a região Nordeste e Norte. Eles têm uma comunicação que é mais forte e depois precisa transmitir essa energia para o Sul, Sudeste, através das linhas, né, de comunicação. E a gente está tendo, nesse momento do ano, é um momento de geração maior na região Norte também, que é principalmente hidráulica. Então a gente está tendo um período chuvoso muito bom lá no norte, a gente está vertendo Tucuruí, que está quase cheio, está vertendo Belo Monte, isso já é um excesso. E aí, isso somado a esse excesso de geração eólica e solar que existe no Nordeste, você cria uma disponibilidade de energia que as linhas elas não conseguem transmitir tudo. Tá? Agora, esse aspecto de não transmitir, ele tem duas faces que a gente precisa analisar. Uma é uma capacidade de que vai chegar uma hora que há um limite mesmo, né? As linhas não podem transmitir energia infinita, mas tem uma parte importante dessa definição de qual é esse limite, que é uma análise que o operador faz de segurança na transmissão. Então, o operador nacional do sistema, na sua função de resguardar a operação, ele pode assumir certos limites de transmissão que sejam compatíveis com uma visão de risco
que se quer correr nessa operação, porque quanto mais você transmite, se houver algum problema, você pode ter um distúrbio que se transforma num distúrbio em larga escala no sistema. Então, esse é um ponto até interessante, porque houve uma discussão ontem no CMSE, que é aquele Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, para que haja uma flexibilização nesses limites. Então, né, foi determinado, a ONS que apresente até junho a uma reunião do CMSE por mês. Então, foi estabelecido que na reunião de 4 de junho ele apresente estudos para que esses limites possam ser um pouco flexibilizados. É claro que vai haver uma análise de compromisso entre o ganho que você tem e a redução, um pouco redução de segurança, mas isso dentro de fatores que vão ser avaliados, não é? Então é possível que você tenha um limite maior e você consiga transmitir mais energia da região norte e nordeste para cá, e isso vai reduzir e pode até eliminar a diferença de preços, porque aí você consegue transmitir todo o excedente e os preços eles ficam equalizados quando você não tem restrição para essa transmissão. Então lá em cima o preço ficou baixo Ficou. e aqui embaixo, no sudeste, o preço ficou mais alto. Ficou mais alto. Aí na hora de fazer a conciliação de acordo com a venda dos ativos, deu esse... Isso. Só para Hum. terminar essa questão dos supermercados, etc., conversando com outros players do setor, isso seria, assim, uma das soluções seria, se eu não me engano, existe uma grande linha que deve entrar a partir de 2028 e deve ajudar nesse escoamento, mas aí já também, isso é verdade? Faz sentido essa linha resolver esse problema? E se isso abriria espaço para mais investimentos em transmissão? Então, sim, existem evoluções na transmissão que já estão previstas, né, para os próximos anos, essa em 28, mas há pequenas evoluções assim em cada ano, né, algumas mais ou menos significativas. Mas assim, a capacidade de geração também vai mudando. Então, esse é um exercício constante de planejamento e replanejamento para adequação ao que está acontecendo. E isso que você comentou, Vitor, seria a última etapa da solução, que é uma solução estrutural, você ter mais linhas. Então, existem duas etapas antes. A primeira que eu falei, que é você flexibilizar um pouco a segurança no que já tem, e uma etapa intermediária, que é avaliar equipamentos que podem ser acoplados. Não são linhas, não são tão complexos quanto linhas ou transformadores, subestações, mas equipamentos que auxiliam a operação ou a gestão da rede, que podem melhorar essa capacidade de fluxo também. Então, isso é uma coisa para médio prazo, você não consegue fazer imediatamente, mas você consegue fazer investimentos nesse tipo de equipamento que entra mais rápido do que uma nova linha, e mais para frente seria a própria linha, que resolve o problema do ponto de vista do que a gente tem hoje. Mas à medida que o sistema evolui, isso precisa de uma avaliação e investimento constante nesse tipo de capacidade. Perfeito. Eu gostaria de fazer uma aqui, em relação a preços de energia. Então acho que há pouco mais de um mês atrás a gente até escreveu uma notinha sobre isso e, também a gente tem o nosso braço de energia, né, Genial Energy, que faz o monitoramento disso, acompanha. E a gente viu uma disparada de preços de energia até no curto prazo e também muito para o segundo semestre. Aí eu acho que eu queria pegar um pouco da visão de vocês até para saber, assim, porque, até de outros analistas comentando com a gente, né, eu lembro quando teve essa notícia, vieram e comentaram: "Ah, pô, o preço de energia está subindo bastante, a minha conta vai aumentar ou não?", porque não tinham noção, né. E aí isso também pode refletir numa vantagem para as empresas de utilities, tanto é que a ação das principais empresas, naquele momento, subiu bastante, né, e é um setor mais estável. Queria saber mais de como vocês, olham isso, né, como vocês enxergam isso e como vocês têm atuado em relação agora a esse momento que está mais favorável de preço. Bom, Ricardo, a gente está sempre ativo no mercado, né? A nossa ação no Mercado Livre é desenvolvimento da nossa carteira junto a clientes finais, né? Por exemplo, a gente está muito ativo no varejista, a gente conseguiu alcançar a liderança no mercado varejista, que é uma coisa que em volume a gente já tem no mercado atacadista há muito tempo. Os clientes eles estão comprando, então está tendo oportunidades de negócios nesse preço. O tema que a gente acompanha nesse momento, juntamente com as vendas, é gerir nossa posição. Então a gente estava com uma posição um pouco mais aberta em 25, essa incerteza sobre como se desenvolveria os preços, né, nos levou a fechar um pouco essas posições, e para 26 para frente, principalmente 26, a gente está assim, agora gerindo também para não abrir mais, mas mantendo no nível que está, porque o preço está atrativo para venda, a gente vai gerindo para não aumentar muito o risco. Agora, você comentou para o cliente final, o cliente cativo,
ele não é atingido imediatamente por esses preços, ele não está no mercado livre. Mas o preço de curto prazo, ele é um dos componentes de custo das tarifas, então em algum momento isso vai chegar para o consumidor final, né? Então esse aumento agora vai ser sentido mais à frente, né, no ano que vem, ou dependendo, pode ser até sendo, dependendo do momento em que é feito um reajuste tarifário, ou pode ser que chegue até mais rápido através de uma bandeira tarifária, porque há determinados níveis de preço que começam a disparar essas bandeiras, né. Perfeito. E aí, só para contextualizar quem está em casa, o preço de longo prazo até 6 meses atrás, um pouco mais, estava na casa dos 140, R$ 150, e hoje chegou até 190, 180, alguma coisa, né. Então, assim, em teoria é um bom momento para você se recontratar, assim, essa é a interpretação. Fazendo também um gancho assim, eu vou aproveitar deixa, que é uma pergunta um pouco mais técnica. Hum. Você comentou algo engraçado, que Tucuruí e Belo Monte, que fica na região norte, eles estão vertendo água e, ao mesmo tempo, os preços de energia estão um pouco mais altos. Esse modelo computacional estocástico que faz o cálculo do preço da energia, ele talvez não está com muita aversão a risco? A água não está sendo muito preservada e acaba ocasionando um efeito contrário do esperado? Então, ô Vitor, esse é um tema que está sendo debatido também, porque a gente teve um processo de validação desse modelo, nesse nível de aversão a risco novo, mas é um nível de aversão a risco inédito, né? Ele foi evoluindo no tempo a quantidade de aversão a risco que a gente tinha no modelo, e agora a gente está tendo experiência real da primeira vez em que ele está nesse nível, que é, né, o par do Cevar 15,40. Não vou entrar nisso, mas só vou citar, tá? Então, assim, isso é também um exercício constante. A gente tendo vivido na prática o que está acontecendo agora, a gente tem elementos para poder debater, né, olhando a governança do setor, que isso tem que ser feito até um determinado momento para aplicar um pouco mais à frente, se a gente não deveria recalibrar isso. Então, esse é um tema também que está sendo debatido, o Ministério está sensível a isso, até que, ao mesmo tempo que o CMSE orientou a ONS para apresentar estudos para melhorar a flexibilidade, ele também está querendo tratar de como que deve ser a governança, né, porque na sucessão da CEPAMP ainda a gente precisa definir a governança de recepção de novas metodologias e debates e testes. Então ele está preocupado com isso e parece que vai lançar uma consulta pública para estabelecer essa governança também. Então, sim, a gente pode ser que as reflexões a partir, né, desses fatos levem a um entendimento de que se apertou demais o modelo e pode ser que haja um ponto de equilíbrio um pouco menos avesso ao risco, que levará a preços um pouco menores. Eh, você ia falar alguma coisa, Eu Carolina? queria completar, né, e assim, esse assunto está muito em voga agora, né, de questão de supermercado, de preço de energia, e do lado do ponto de vista daqui nós, né, companhia CEMIG, um diferencial que nós temos é que nós não somos nem puros geradores, nem puro comercializadores, né, nós somos uma empresa integrada, onde a maior parte da nossa geração de caixa vem da distribuição. Então é importante também, mostrar, né, que ser uma empresa diversificada, atuar em vários segmentos, alguns deles, né, como transmissão, distribuição, que são negócios regulados, ajuda a equilibrar o portfólio e a geração de caixa em momentos onde você tem uma maior variação no preço de energia, né, um maior risco atrelado a algum dos segmentos que você atua ali, né. Então acho que também é importante ressaltar esse ponto aí, que é um diferencial importante da companhia.